puder. Pronto, agora está gravando, né? Posso falar já. Pode. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui, né? A Mariana já me apresentou aqui um pouquinho. Eu estou muito feliz de estar aqui para falar com vocês. Eu gosto muito de conversar nesse espaço, né? Assim, dentro da igreja, dentro dos grupos, de maneira especial dentro dos grupos jovens, porque foi onde eu, né, cresci muito dentro da minha caminhada dentro da igreja, né? Primeiro nos grupos de adolescentes, e aí caminhando ao longo do tempo. Eu acho muito legal a iniciativa do grupo de vocês, né, que é um grupo jovem já para uma outra faixa etária, né? Existe essa diferenciação entre os mais novos e aqueles que são já jovens mais experientes, né, mais maduros. Na época que eu estava, né, ainda antes de me casar, na minha paróquia, eu era da paróquia Nossa Senhora do Loreto, aqui no Rio de Janeiro, fica na freguesia, em Jacarepaguá, eu não sei se alguém conhece. Nós chegamos a ter uma iniciativa um pouco parecida também. O nome do nosso grupo era Maturidade Cristã, né? Nós percebemos a necessidade de dar esse passo, de ter um grupo onde nós pudéssemos buscar um amadurecimento maior na fé, porque a gente já vinha, né, de um tempo de caminhada de grupo de adolescente, né, daqueles grupos jovens mais iniciais, e a gente percebia que a gente precisava de um aprofundamento, né? Os assuntos acabavam se repetindo, era sempre aquela pegada um pouco de iniciação, né, de conversão, e a gente percebia que era necessário meditar temas mais profundos, estudar temas mais profundos. Então, eu acho muito, muito legal a iniciativa de vocês, e essa questão do clube de leitura, então eu sou suspeito para falar, né? Não tem como não ficar feliz em ver né, sendo na minha área, em ver uma iniciativa como essa. Essa questão da necessidade de nós, como católicos, buscarmos uma formação cultural, uma formação literária, porque o mundo hoje ele vive uma crise, né, que é, de maneira geral, uma crise de santos, é uma crise de santidade, né? Se a gente conseguir, né, santificar as nossas vidas, buscar o exemplo daqueles que são hoje, né, santos, que vivem a santidade, ou daqueles que foram, né, viveram a santidade e hoje são santos de altar, né? Provavelmente a gente consegue virar um pouquinho esse jogo do que a gente vive hoje. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da crise da cultura um pouquinho mais à frente, né? Não me adiantando. Então, assim, né? Agradeço mesmo, né? Eu vi que recentemente vocês receberam aí o professor Guilherme Freire, não foi isso? Né? Para conversar com vocês. Então, para mim é uma honra enorme estar ocupando aqui o lugar que ele ocupou, porque o Guilherme é uma pessoa com quem eu aprendo muito e constantemente, assim, todos os dias eu aprendo alguma coisa nova, extraordinária com ele. Então, estar aqui no lugar onde ele esteve há pouco tempo atrás, para mim é uma honra enorme também. Então, agradeço pelo convite, né, por essa honra, por essa alegria de poder conversar um pouquinho com vocês. O que a Mariana pediu para que eu conversasse com vocês, a princípio, né, quando ela orientou sobre esse nosso bate-papo, ela pediu para eu falar sobre a importância da literatura para a formação do cristão. E aí eu dei uma encaminhada, né, com o título da palestra, mas é a importância da literatura. Então, assim, quando eu vou falar de literatura, né, quando a gente conversa sobre literatura, sobre cultura, a conversa ela tende a ir para um lado um pouco teórico, né, a um campo cultural, né, um campo artístico, então sempre tem muita questão teórica envolvida, mas eu vou tentar dar hoje também um tom mais prático em alguns sentidos, justamente porque fala sobre, né, a importância da literatura para a formação. Então é uma questão prática, né, assim, aonde a gente quer chegar com essa leitura, né? A leitura ela não pode ser um fim em si mesmo, né? Isso já é um primeiro ponto, né? Assim, se nós lemos por ler, né, se nós lemos pelo simples fato de completar uma lista de leitura, se nós lemos pelo simples fato de nos tornarmos mais eruditos, a gente já está começando pelo lugar errado, né? A gente só começa bem quando a gente sabe bem para onde a gente está indo, né? Existe essa necessidade, né, teleológica de saber qual é o nosso objetivo, né? Para onde que a gente está caminhando. Bom, e aí essa questão que eu falei, né? Eu gosto muito de conversar sobre literatura de maneira especial em grupos, né, dentro da igreja, porque nós compartilhamos uma coisa que é muito importante, né, que é um amor acima de todas as outras coisas, a verdade,
né? Porque nós identificamos que a verdade é Deus, a gente sabe disso, né? Então, nós amamos essa verdade, por isso nós buscamos essa verdade com mais empenho, às vezes de uma maneira, né, um pouco bamba, né? Assim, né? A nossa vontade às vezes falha, né? O nosso discernimento falha, mas de coração nós temos assim, né, esse amor e esse desejo de conhecer a verdade para viver a verdade, né? E amar a verdade, para que um dia nós consigamos conhecer a verdade de fato como ela é, né? Já diz São Paulo, né, lá na carta, né? Conheceremos como somos conhecidos, né? Um dia nós veremos a verdade face a face, né? Até lá a gente vai buscando um pouco na literatura, um pouco no mundo, um pouco na realidade, assim, né? Os traços do que seja essa verdade. E aí é por isso que eu escolhi, né, esse título para a palestra, que foi por duas razões, né? Uma é uma razão do significado, a outra é uma razão técnica, porque a gente precisava de, no máximo, 17 caracteres para entrar na arte de divulgação. Eu consegui negociar com a Mariana e o título ficou com 18 caracteres, né? E o título da palestra, né, desse nosso encontro hoje é "E Deus era o Verbo", certo? Mas originalmente ele seria "No princípio era o Verbo", que é o início, né, do texto bíblico, né? Eu acabei colocando a terceira frase, né, ali, "Deus era o Verbo", porque era o que encaixava melhor e ainda mantinha o significado. E eu escolhi esse título por conta do significado que ele traz, de um significado prático, de um significado também teológico, né? Eu separei aqui para a gente, né, começar esse nosso pensamento, essa nossa reflexão, o texto original dessa parte, né? Eu não sei se vocês sabem, talvez alguns saibam disso. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? Ele foi escrito originalmente em grego koiné. Era o grego mais difundido na região, né, onde viviam os cristãos naquele período. Então, o texto, inclusive, né, a Septuaginta, que é usada como base do Antigo Testamento por nós, ela tem alguns livros que não tem na Bíblia protestante, justamente porque a Septuaginta, né, ela era dessa região, ela tinha alguns livros que não estavam na tradição, né, mais canônica, digamos assim, dos judeus, né? Eram livros que geravam ali uma certa discussão, né? Eram 6 livros. E aí nós, católicos, a gente ficou com a Septuaginta, que era em grego, né? E aí esse início, né, do Evangelho de São João, em grego, Koiné, ele vai falar o seguinte, eu vou traduzir depois, tá bom? Fiquem tranquilos, né? O grego Koiné fica para aprender mais para frente. Ele fala o seguinte, em arché en hologos, kai hologos en prostonteon, kai teons en hologos. Isso aí é porque eu estudei um tempo atrás um pouco de grego Koiné, então essa é uma das partes que mais me marcou. Ela tem uma coisa interessante, porque a gente vê, né, isso, né, que no princípio era o verbo, né, em grego é enarché, né, no princípio, enhologos, era o verbo. E a palavra que no original está, né, colocada é logos. E logos pode ser traduzido tanto como palavra, né, que é a tradução que foi adotada quando foi para o latim, né, na Vulgata, né, o verbum que depois para nós no português foi traduzido como verbo, mas significa de maneira mais ampla palavra, porque, né, nós entendemos verbo mais especificamente como aquela classe gramatical que tem a ver com a ação, e por isso essa tradução também é bem pertinente, porque esse logos, né, que pode ser palavra ou pode ser também razão ou ciência ou conhecimento, basta nós olharmos para todas as palavras da nossa língua que tem esse radical logos, certo? Ela possui esse sentido de razão, né, de ciência, de conhecimento, né? Qualquer coisa, logia, né, é o conhecimento, é a ciência que estuda, certo? Então, essa dupla significação de palavra e razão, ela traduz para a gente uma questão muito importante, né, que está contida nesse texto sagrado, né? Então, a gente já começa a falar dessa questão da formação do cristão. A palavra, ela é essencial na formação do cristão, porque ela está no princípio de tudo, né? A palavra é o ato criador de Deus, né? Isso é o que
o que simbolicamente, né, esse evangelho ele busca nos trazer nesse princípio. Então, quando a gente fala assim, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, né? Ou o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Porque Deus é o verbo, ele é a palavra, ele é a razão, ele é a ordem da criação, né? Deus é Deus, né? E toda a realidade que ele cria expressa, né, a razão da criação, a ordem da criação dele. O que significa que, ao olhar para a criação, nós somos capazes de enxergar algo de Deus, dentro da nossa limitação, logicamente, né? Nós também temos a razão, uma razão que nos é comunicada por Deus, né? De maneira, porque nós somos sua imagem e semelhança. Então, isso é uma das questões, justamente, né? Aquilo que Deus coloca em nós como, né, sua imagem e semelhança é essa participação dessa capacidade da palavra. A palavra, né, eu até posso explicar aqui num sentido até um pouco criador, lógico, não na mesma criação, né, que Deus é capaz de fazer. Nós não somos capazes, por exemplo, de falar, né, de expressar alguma coisa e aquela coisa passar a existir do nada, algo que não existia, passar a existir até certo ponto, né? Porque na literatura nós exercemos essa capacidade, né? E quem fala sobre isso muito bem é o Tolkien, né? Eu trouxe aqui até uns livrinhos aqui que eu, né, não sei se está dando para ver, agora eu acho que vai dar para ver melhor, né? Esse livro do Tolkien é o Árvore e Folha. É um livro bem interessante. Ele é mais interessante para quem, de fato, gosta de conhecer mais sobre literatura, não no sentido de querer ler mais, assim, mas de conhecer os bastidores da coisa, né? Tem um ensaio aqui do Tolkien que ele vai falar sobre, né, a literatura fantástica, e lá ele vai falar sobre esse poder de subcriação do homem, né? Essa questão da palavra criadora de Deus, né? Ela é transmitida para nós porque somos imagem e semelhança, e o homem ele tem um poder subcriador por meio da palavra. Nós somos capazes de criar mundos, nós somos capazes de criar realidades, nós somos capazes de criar pessoas, não de carne e osso, mas na ficção, né, na literatura, e essas pessoas elas ganham vida dentro daquele universo, né, que é, de certa forma, um espelhamento, então, dessa ação divina, né, da criação da nossa realidade, do nosso universo, de nós, certo? Então, isso é uma questão importante para a gente começar a pensar, certo? Então, voltando a essa questão do logos, né, da palavra. Essa palavra, ela cria, né, essa palavra que é Deus, né, ela cria e ela organiza, né? O ordenamento do mundo é dado, né? O próprio Gênesis traz muito essa noção lá no início da criação, né? Deus disse, faça-se, né, a luz, né? Faça-se o mundo, façam-se os animais. Percebe? Assim, ó, tem o verbo, né? Deus cria através da enunciação, né? Isso colocado ali de uma forma para que nós compreendamos, né? Nós somos seres humanos, somos muito limitados, mas nós entendemos que a palavra tem esse poder, né? Ela tem essa capacidade de dar origem a alguma coisa, né? Da gente fala e aquela coisa ela passa a existir. Isso está em Deus, né? Deus criava dessa forma, segundo a narrativa do Gênesis, certo? E isso significa que, para nós, né, assim, de maneira mais prática agora, também é por meio da palavra que nós compreendemos as coisas e que nós organizamos as coisas. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas quando a gente pensa de maneira verbal. Façam um exercício rápido, né? Tentem pensar em alguma coisa e percebam se vocês não estão, de alguma forma, narrando dentro da cabeça de vocês aquela coisa, né? Pensa numa nuvem. Você vai ver uma imagem de uma nuvem, mas automaticamente já vem assim um pouco na sua cabeça, né? Uma nuvem, certo? Assim, existe, né, sempre uma enunciação no pensamento. Mesmo quando nós não pensamos, de fato, né, em textos, digamos assim, em palavras, a palavra organiza o nosso pensamento, né? O sonho, por mais doido que o sonho seja, né, ele tem um fio narrativo condutor. A gente consegue enxergar aquilo como se fosse um filme, por exemplo. A gente consegue recontar o que acontece. Existe, né, é imagético, mas existe uma lógica, né, de palavra, de narração por trás daquilo. Nós organizamos o nosso pensamento por meio da palavra, porque a palavra, né, na origem etimológica lá do grego, e os gregos eram muito sábios, né, ela também significa logos, né? Ela é logos, ela é razão.
Então, a razão e a palavra são a mesma coisa. A nossa racionalidade, a nossa capacidade de pensar, ela está fundada na palavra, certo? E aí, dentro daquilo que Deus nos comunica, né, de capacidade, né, de imagem e semelhança a Ele, nós percebemos que nós temos uma coisa que os outros seres não têm, né? Existe um certo grau, né, de pertencimento, né, de presença em Deus que a criação tem, né? A pedra, ela foi criada por Deus também, né? A pedra é um ser, né? Assim, entendamos ser, né? Ela é um ser, né? Ela tem existência, né? Perfeito? Então, isso é né, trazendo aqui um conceito da filosofia, né? Ela é um ser, né? Ela está ali, ela existe, né? Mas ela é um ser que, por exemplo, não tem funções biológicas, né? Onde ela é colocada, ela fica ali, ela não percebe as coisas, né? Ela se relaciona com a natureza, né? Você coloca a pedra em cima de um papel, por exemplo, ela se relaciona com o papel, ela mantém o papel ali, ela tem até uma ação na natureza, né? Que não é da vontade dela, porque ela não tem vontade. Mas ela tem né? Esse certo grau de pertencimento em Deus, né? Na criação. E assim são as coisas, né? As plantas, elas têm um grau mais perfeito, né, de pertencimento do que as pedras, por exemplo, do que os minerais. As plantas, elas têm uma capacidade de crescer, de se mover, né? Assim, a planta de fato se move, né? Ela cresce em direção ao sol e em direção à terra. Esse movimento até é muito interessante, né? Assim, ó, um crescimento em direção à luz, né? Ela se direciona, né, para a luz, mas ao mesmo tempo, para ela se sustentar, ela também se direciona para o solo, né, para ela ter uma sustentação. Então isso é interessante. E os animais, eles têm um grau de pertencimento ainda mais perfeito. Os animais, né, eles sentem as coisas, eles percebem, eles se relacionam de uma maneira mais perfeita do que as plantas. Mas existe uma coisa que os animais não são capazes de fazer e que nós, seres humanos, somos. Isso tem muito a ver com esse verbo, com essa palavra, né, que nos foi comunicada por Deus, que é a questão de que o animal ele não percebe a si mesmo. E ele não percebe, né, por ele não perceber a si mesmo, ele não se percebe na realidade, né? Você não tem, né, a capacidade, por exemplo, né, a Mariana brincou aí que os paulistas também se atrasam, né? Eu acho que a diferença é que o carioca ele se atrasa por cultura, né? Assim, o paulista ele se atrasa por acidente, né? Assim, eu não sou um carioca defensor do Rio de Janeiro, tá, gente? Só para vocês já criarem uma simpatia por mim. Eu sou mineiro de coração, tá bom? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas a minha família é de Minas Gerais, eu sou mineiro de coração. Mas, assim, o carioca, ele já marca as coisas com meia hora já sabendo né, que o evento vai começar meia hora depois. Por exemplo, esse nosso encontro aqui teria sido marcado para 10h30 da manhã, com todos sabendo que ele começaria às 11h, entendeu? Isso é da cultura do Rio de Janeiro. Se vocês vierem um dia aqui, saibam disso. Provavelmente é isso que vai acontecer. Não no grupo que eu frequento da igreja, né? O lugar onde eu frequento hoje, as pessoas, graças a Deus, elas são bem pontuais. Mas o que acontece? O cachorro ele não tem essa capacidade, por exemplo, né, de marcar um compromisso, de marcar um horário e de ir naquele horário. Por quê? Porque ele não tem essa percepção da realidade fora dele mesmo, entende? Ele não vê o tempo, né? Ele não entende o que é ter um compromisso. E de maneira mais elevada, ele não consegue se perceber, que é uma coisa que a gente faz, né? Nós somos capazes, nós temos consciência da nossa própria consciência. Nós somos capazes, por exemplo, de realizar um exame de consciência, certo? Nós somos capazes de nos confessar, né? Nós somos capazes de perceber que erramos e procurar fazer melhor da próxima vez, porque nós temos essa noção de passado, presente e futuro, por exemplo, né? Que para um tatu-bola, para um tamanduá-bandeira não existe, entende? Eles não têm essa capacidade, né? Essa consciência da consciência é algo muito próximo, né? Isso é uma coisa muito própria, na verdade, daquilo que Deus nos comunicou. Os anjos também têm isso, certo? Só que os anjos eles têm um grau de pertencimento, né, na criação divina ainda, né, em certos aspectos ainda superior ao nosso, né? Porque os anjos eles são capazes de aprender tudo, né, num primeiro olhar, né? Eles conhecem de maneira mais plena, né, aquilo que é dado a eles conhecer. Nós precisamos usar para conhecer a nossa razão, né? Esse logos que não é o logos divino, mas é uma imagem, né, desse logos divino. Nós somos
capazes de conhecer por causa e consequência, por meio de análise, de analogia, por comparações. Então, a gente vai aos poucos conhecendo. O conhecimento dos anjos ele não é desse jeito. Eu já estou me estendendo em um monte de coisa aqui. A gente tem pouco tempo, né? Deixa eu seguir em frente. Então, espero que esteja sendo útil e interessante, né? Então, o que acontece? Essa questão, né, da linguagem, né, da linguagem ter essa capacidade organizadora para nós, por exemplo, da realidade, né, de maneira análoga ao que Deus fez na criação da realidade, isso traz para a gente uma dupla implicação que é importante para o que a gente está conversando hoje. Porque a literatura, né, as obras literárias, né, elas têm essa dimensão. Né? Elas são criadas e elas são consumidas. Né? Existe a criação literária que se dá por meio dessa linguagem, que tem esse poder subcriador, e a literatura ela também é recebida por nós leitores. Eu vou me focar hoje nessa questão da recepção, porque nós estamos numa conversa mais entre leitores e não entre tanto escritores. Talvez alguns de vocês escrevam, né? Todo mundo escreve alguma coisa, né? Digo, escrita literária, né? Mas não é o assunto central, né, de hoje. Então, nos foquemos nessa questão da recepção, que também é marcada por uma necessidade de a apropriação do que está escrito e de uma atitude prática com aquilo. Não basta, né, aquilo que eu falei, não faz sentido ler só por ler, para dizer no final do ano que nós lemos, sei lá, 12 livros, um por mês, ou 20 livros, né, ou 36 livros, né, ou aquelas pessoas que fazem aqueles cursos, né, que não são tão interessantes de leitura dinâmica, que dizem que leram 100 livros no ano. Né? E qual é o objetivo dessa leitura? A que ela se presta? Qual é o fim dela? Né? Ela está sendo utilizada, né, para retornar alguma coisa para o indivíduo, né, e para as pessoas que estão ali, percebe? E aí chegamos naquela questão da crise da cultura que eu falei anteriormente. Né? Eu não sei se vocês conhecem o professor Vitor Sales, né? O professor Vitor Sales Pinheiro, ele é professor de filosofia. Né? Quem não conhece, inclusive, eu recomendo que procure o perfil dele, porque ele é uma pessoa assim, de uma inteligência extraordinária. Né? Só para vocês terem uma ideia, né? Vocês conhecem o Guilherme Freire, é alguém do mesmo calibre que ele, certo? Então, assim, só por aí vocês já veem, né, que vale muito a pena, né, acompanhar o que ele tem falado. E essa semana eu estava assistindo uma aula dele em que ele falava sobre a crise da cultura. E eu falei, eu acho que é importante levar isso, né, para a nossa conversa. Nós vivemos hoje uma crise da cultura, certo? E isso é uma coisa muito fácil de perceber. Né? Acredito que todos vocês já tenham percebido isso. O que é difícil é entender o que é, de fato, essa crise. A gente só percebe que existe algo de muito errado, mas não entende muito bem o que é. Né? E aí existe, né, o que é essa crise da cultura? Ela é uma crise de sentido. Né? Existe uma perda de sentido. Né? Nesse sentido, assim, as pessoas, vocês percebem, né? As pessoas elas não têm encontrado mais o sentido da vida. Né? Elas não sabem mais o que estão fazendo, por que estão fazendo, né? Para que estão fazendo, percebe? Ó, elas não têm mais essa noção tão clara do passado, né? Por que eu estou fazendo, do presente, o que eu estou fazendo, do futuro, para que eu estou fazendo isso, entende? Né? Essa capacidade, né? Essa consciência da consciência, que é muito próprio nosso, vem se perdendo ao longo dos últimos, né? Eu diria até dos últimos séculos. Né? Isso é muito próprio da modernidade. A filosofia moderna ela foi implementando uma série de progressos, né? Se a gente pode usar essa palavra, uma série de transformações, de modificações que foram esvaziando o sentido das coisas. Né? E talvez o auge dessa percepção seja a obra do Nietzsche. Né? O Nietzsche ele é um filósofo nihilista, ele foi a pessoa que melhor percebeu essa questão do esvaziamento do sentido, né, de todas as coisas. O problema é que o Nietzsche não conseguiu dar o passo de ir além dessa percepção, né, e manter a esperança. Né? Ele se tornou desesperançoso ao perceber que nada fazia sentido. Né? Então, esse esvaziamento do sentido, esse esvaziamento da cultura, ele compartilha também de uma maneira muito grande o esvaziamento da linguagem. Né? Hoje nós usamos a linguagem de uma forma muito técnica. Né? A linguagem ela está a serviço... A gente aprende isso no colégio, né? O que é a linguagem? É aquilo que comunica alguma coisa, né? E o que é comunicar alguma coisa? E a gente vê, a gente estuda, né? Eu sou professor de redação, por exemplo, também no colégio que eu trabalho, e a gente percebe, né? Assim, os textos que a gente lê nas aulas são reportagens, né? São cartas objetivas, são bilhetes,
né? Nenhum texto que tenha um símbolo, né? Um simbolismo, uma simbologia, ou seja, uma capacidade de comunicação mais profunda, mais ampla, que diga alguma coisa para a nossa alma, entendem? Né? Nós, como seres humanos. A linguagem está hoje colocada nesse sentido mais raso dela, que é sempre prático e imediato, né? Eu quero comunicar algo prático, algo técnico para alguém, né? E a gente não se aprofunda, né, nesse conhecimento que traz sentido, que traz entendimento de quem nós somos, né, de onde viemos, para onde vamos, certo? E a literatura ela tem essa capacidade, né? A educação, né? Estou falando aqui sobre ela sempre teve por característica ser uma educação ética, né? Ou ela tinha essa característica, né? E ela era baseada numa ética das virtudes, né? Era característico da educação ensinar as pessoas a agir bem, né? O Aristóteles ele já dizia, né, que o fim último do homem era a eudaimonia, era a felicidade. E essa felicidade não é essa felicidade que a gente busca hoje, desse sentido esvaziado, né? Sentir um prazer, estar contente, estar alegre num dado momento, né? Essa eudaimonia, essa alegria, né, aristotélica, essa felicidade que o Aristóteles falava, o que depois vai ser retomado por São Tomás de Aquino de uma maneira, né, ainda mais profunda, porque ele faz, de fato, né, a última ponte que faltava. O Aristóteles, claramente, né, ele mesmo sem conhecer Deus, ele falava de Deus, né? Para quem já leu alguma coisa da obra de São Tomás de Aquino, percebe isso, né? O Chesterton brincava, né, naquele livro Santo Tomás de Aquino, que São Tomás de Aquino ele batizou Aristóteles, né? O Aristóteles era alguém que já tinha uma fé, de certa forma, né? Porque Cristo veio depois dele, né? Mas por meio da razão, né, por meio da linguagem, por meio desse amor à verdade, que era característico dos filósofos, né, o amor ao conhecimento, o amor à verdade, ele se aproximou muito de conhecer quem era Deus. Platão também, né? A gente lê a filosofia platônica, aristotélica, a gente percebe, né, isso muito bem. Mas para voltar para a literatura, né? Essa ética das virtudes, né, essa educação que mostra as virtudes, ela precisa de exemplos, né? Para nós sermos virtuosos, para nós sermos, né, éticos, né? E a ética não é somente o código de ética, não é agir bonitinho segundo algo que está no papel, né? A ética ela tem muito mais a ver com essa felicidade, com fazer as coisas segundo a ordem natural das coisas, porque é isso que vai nos levar, né, a sermos pessoas mais plenas, mais virtuosas, mais santas, posso dizer aqui para nós que compreendemos isso, né, mais próximas e mais semelhantes a Deus, né? Mas nós precisamos de exemplos, né? E nós podemos buscar esses exemplos em muitos lugares, né? Por exemplo, na vida dos santos, que foram muito éticos, né? Mas nós também podemos buscar esses exemplos na literatura, porque é necessário que nós, né, para entendermos essa nossa realidade, né? Por favor, quem estiver controlando o tempo aí, me diz quanto tempo tem, porque eu não estou controlando, tá bom? Já tem 44 minutos, né? Então, acho que eu já estou chegando no final da minha fala. Então, o que acontece? É necessário perceber que, né, voltando lá ao início da nossa discussão, né, a importância da literatura na formação do cristão. Hoje nós vivemos essa crise, certo? Essa crise cultural, essa crise... A minha filha aqui veio aqui. Vem cá, quer ver o pessoal? Vem cá, dá um oi para eles. Rapidinho, ó. Essa aqui é a Clarinha, dá um oi para eles. Manda um beijo. Vai lá agora, deixa eu terminar de falar. Essa crise cultural que a gente vive, né? Se nós queremos contribuir de alguma forma com o combate a essa crise, eu acredito que vocês tenham esse desejo, né? Esse chamado a fazer isso, é necessário que nós, em primeiro lugar, nós melhoremos a nossa linguagem, porque senão nós não seremos capazes de entender a realidade, nos entender, nos conhecer, certo? E por ser uma crise cultural, uma crise de sentido, é preciso que a gente retorne, né, a essa cultura e a esses sentidos que existem. Eles estão em algum lugar. Mas onde nós somos capazes de buscar isso, se não na nossa realidade imediata, onde nós estamos hoje, né? Assim, na igreja, lógico, né? Nós acabamos buscando isso. Mas acredito né, que vocês percebam, beleza? Acredito eu que vocês percebam, por exemplo, até na vivência de vocês, né, dentro da igreja, dentro do grupo jovem, né, dentro das atividades pastorais que vocês têm dentro da paróquia, dentro da atividade de apostolado de vocês no dia a dia, vocês percebam que mesmo dentro da igreja, né, e isso é natural porque nós somos falhos,
né? Mas hoje mais, né, do que em outros tempos, por mais boa vontade que as pessoas tenham, falta uma capacidade de entender de fato o que é o certo, o que é necessário ser feito, qual é a melhor maneira de fazer. A gente percebe, né, dentro mesmo das nossas atividades dentro, né, da Igreja Católica, que falta muitas vezes um sentido às pessoas. Por que as pessoas vão, né, à missa? Porque elas estão naquela pastoral, porque elas estão naquele grupo jovem. Quem elas são? Elas não sabem muito bem explicar isso, né? Agora, em algum momento, eu já não lembro mais quem foi que falou, se foi na oração, se foi na apresentação, mas a Mariana ou o Chico, não me lembro quem dos dois falou, né? Colocou alguma coisa que tinha um sentido muito forte de unidade de vida, né? Que é, né, ser quem de fato você é, né? Ser você em todos os lugares, certo? E para você ter unidade de vida, você ser de fato quem você é, né, é necessário, em primeiro lugar, que você tenha uma boa noção de quem você é, né, para que depois você possa ser fiel a isso. E aí a gente percebe, talvez seja o caso, né, de alguns de nós aqui, eu vou me incluir nisso, que ainda não conseguimos ser, né, por exemplo, até dentro da própria igreja, né, de um grupo para o outro, né, de uma pastoral para o grupo, de uma pastoral para outro, de uma missa, né, para uma atividade, às vezes a mesma pessoa, a forma como a gente se comporta, se apresenta, muda, né? É lógico que a gente precisa ter um certo grau também de noção, né, que nós teremos ações, né, atitudes um pouco diferentes de acordo com o contexto em que nós nos encontramos, para que nós possamos ser, né, o mais cristãos possíveis, né? O mais piedosos possíveis, inclusive, né? O próprio São Paulo vai falar isso, né? Assim, quando estava com os romanos, né, agia como os romanos, o que não significa que ele praticava os pecados dos romanos ou que ele praticava, né, o pecado dos gregos. Não é isso, né? De forma alguma. Na verdade, São Paulo ele estava tão imbuído daquilo que ele era e que ele deveria ser para Deus, que ele sabia até onde ele poderia ir nas suas ações em determinado ambiente, que tipo de linguagem ele usaria, que tipo de, né, metáfora ele usaria, que tipo de discurso, como ele se aproximaria das pessoas, como ele se comportaria, para que ele conseguisse trazer essas pessoas para junto de si, para levá-las a Deus. Mas para que nós sejamos capazes de fazer algo assim, em primeiro lugar, a gente precisa começar, né? Não tem como se comparar com São Paulo, a gente precisa começar a ser católico, de fato, né? E para isso a gente precisa entender quem nós de fato somos e quem Deus espera que nós sejamos. E para que nós sejamos capazes de fazer isso, é muito necessário hoje que nós tenhamos um bom domínio da linguagem, né? Só para encerrar aqui, né? Aproveitar esse finalzinho dos meus 5 minutos. Existe a possibilidade de alguém falar o seguinte: mas Felipe, existem muitos santos que eram analfabetos, que não tinham sequer, né, acesso à leitura e não tinham conhecimento da cultura. E você está falando para a gente, né, da crise da cultura e da necessidade de dominar a linguagem, né, e de agir no mundo, por exemplo, por meio da literatura, né, por meio da leitura. Bom, em primeiro lugar, é necessário que a gente saiba, né? Isso é, de certa forma, até uma interpretação daquela passagem do Apocalipse, né? Nem frio, nem quente, né? Porque és morno, né? Eu vou vomitar, certo? Então, assim, isso tem muito a ver com a questão da tibieza. E olhem só, você não é frio, tá? E esse frio não é um frio ruim, necessariamente, porque Deus não ia vomitar o cara que era frio, ele vai vomitar o que é morno, né? Você não é frio, você não é uma pessoa que vive em uma tribo indígena, entende? Você não é um trabalhador do campo, humilde, que pode viver a santidade nessa simplicidade. Você não é essa pessoa, entende? Isso é necessário que você tenha consciência. Você é uma pessoa que mora em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, a maior cidade da América Latina, certo? O maior centro cultural do Brasil. Percebe? É lógico que você é chamado a ser quente, no sentido de você tem todos os meios para se formar culturalmente, para que a sua ação seja por meio disso. Entende? Não dá para a gente querer, entendeu? Assim, falar, eu não preciso ler, né? Eu não preciso melhorar nesse sentido, porque tem muita gente que não fazia isso. Você não foi chamado a isso, sinto te informar, entende? A sua realidade, o meio em que você habita já te comunica isso, certo? Então, de fato, é necessário que nós retornemos a essa formação, né? Essa formação, por exemplo, que São Basílio, né, vai colocar para a gente aqui na carta, né, aos jovens,
sobre a utilidade da literatura pagã, né? Lá no início da cristandade, São Basílio está falando, porque existia um debate, né? Os católicos devem ser educados segundo a educação grega, eles devem ler as obras gregas, que são pagãs, que têm deuses, né? Isso era uma questão importante a se discutir. Talvez alguém levante hoje isso, né? Tem gente que fala mal do Senhor dos Anéis, que fala assim, o Senhor dos Anéis traz magia, né? Traz coisa que não é da Igreja Católica. Essas pessoas elas não entenderam nada. Elas têm uma pobreza de linguagem muito grande. O que São Basílio percebia já lá no século III, né, para o século IV, era justamente que na literatura, mesmo na literatura pagã, não necessariamente precisa ser a vida dos santos, percebe? Né? Existem traços da criação de Deus. Os personagens têm virtudes e defeitos. Os personagens têm ações práticas, por meio da qual nós, com esse domínio da linguagem, com essa capacidade simbólica de interpretação, nós conseguimos orientar a nossa vida, enriquecer aquilo que somos, conhecer de maneira mais profunda e perfeita a realidade que Deus criou, as possibilidades de existência, de ação do homem no mundo, e por conta disso e por meio disso, melhorar a nossa ação enquanto cristãos. Por meio dessa educação clássica, por exemplo, que São Basílio vai, né, autorizar, de certa forma, dentro da igreja, com os escritos da patrística dele, né? Santo Agostinho vai ser educado dentro dessa educação, né? E depois vai se converter. São Tomás de Aquino vai voltar a Aristóteles e reabilitar toda a filosofia pagã de Aristóteles, né? As histórias dos santos na Legenda Áurea, por exemplo, elas estão cheias de imagens que, na verdade, elas são tiradas da mitologia, né? Para conseguir fazer a narrativa para que as pessoas compreendessem, né? Não é que aquilo é um mito, né? Sei lá, do Édipo, não é isso, né? Do Orfeu, mas existem simbologias que são universais, que fazem parte da criação, né? Que estão compartilhadas entre a vida dos santos e, né, a boa literatura, certo? Entendam, né? A boa literatura é aquela que foi escrita com o sentido de fato, aproveitar essa capacidade subcriadora, né? Lógico que a gente pode ler, né, por exemplo, um livro do Nicholas Sparks, porque eu estou no aeroporto esperando o avião e quero matar o tempo, mas é muito ruim que essa seja a única literatura que a gente consome, né? Porque, logicamente, ela não tem todos os predicados que os grandes autores da literatura têm. Beleza? Então, acho que já está bom, né, de falar. Eu tenho que passar para vocês a vez agora de vocês conversarem, não é isso? Confirma para mim aí, Mariana. Oi, Felipe. Primeiro, obrigada, foi muito bom. Obrigado. E sim, agora a gente costuma se dividir em grupos para poder fazer essa partilha e trazer um pouco mais do que a gente ouviu para o nosso cotidiano. Então, se você tiver alguma pergunta, assim, de provocação para a gente trabalhar. Então, eu montei aqui um roteirinho aqui que tinha 5 perguntas que são muito práticas mesmo, é sobre a ação no dia a dia, tá? Então, se vocês puderem aí anotar ou quiserem decorar, né? São perguntas muito simples, assim, que eu acho que podem nortear essa discussão. A primeira pergunta é a seguinte: eu tenho usado bem o meu tempo? Essa é a primeira pergunta. Eu tenho usado bem o meu tempo? E aí entendam, né, que isso, né, vai dialogar com o que eu coloquei aqui na palestra. Segunda pergunta: a leitura e os estudos têm espaço no meu dia? O que eu tenho lido? Quarta pergunta: se alguém estiver se perdendo aí, fala que eu repito, tá? Quarta pergunta. A gente está anotando e vai mandar no grupo para todo mundo. Tá Beleza. Fluindo. Eu empenho nas minhas leituras um caráter sobrenatural? Eu empenho. Eu empenho nas minhas leituras um caráter sobrenatural? E a última pergunta, que é bem uma provocação mesmo. Eu sei, de fato, ler bem? Ok? Então, acho que aí já dá para guiar bem essa discussão. É isso. É uma redação de 50 linhas, tá bom? Modelo dissertativo argumentativo. Isso aí. Valendo, por favor. Tem quantos minutos?
Então, a gente vai se dividir nos grupos. Acho que tem bastante material prático para a gente trabalhar e refletir sobre, né? Bel, você divide em grupos? Bom, vamos dividir em 4 grupos. Então, mais esqueminha, 1, 2, 3, depois a gente começa a 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, Rá. 1, 2, 3, 4. Cá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Beleza? Tem mais? Bom, é isso. Então, grupo 1 fica aqui na sala. Grupo 2 pode ir lá na sala, que o Lucas está na porta, lá dentro. Grupo 3 aqui na sala de trás. Gente, não, fez bem. A Thalia lembra. Gente, rapidinho. A Thalia lembrou que era só meio-dia. Normalmente a gente reza o ânimo, então acho que a gente pode rezar e depois a gente vai para a sala. 1 aqui, 2 lá no fundo, 3 atrás e 4 do lado. Então, o anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Infunde, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós que pela anunciação do anjo Nossa Senhora conhecemos a Jesus Cristo, por sua paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos lá, nos grupos? Vamos lá, então o grupo fica aqui. Felipe, a gente vai ficar aqui com você. Põe o Felipe para o computador. Espera aí, que o Chico vai botar aquele que manja do computador e está esperado na TV, eu não sei usar tudo. Tá bom. Ah, tá bom. É melhor a gente sair, deixa aqui. Geral, palestrante. Ah, não sei. Eu acho que tipo, vira outra coisa. Cadê o nosso mais bom? Aqui. Aí, Felipe, a gente vai passear com você aqui. Para mexer menos as pessoas. Tá bom aqui? Tá ótimo. Oi, Felipe. Quanto tempo. Que bom te ver. Obrigada pela palestra, viu? Nada. Foi muito bom. Eu falei sobre um monte de coisa. Espero que tenha sido útil aí dentro da ideia central. Foi muito sim. legal. Eu acho que as perguntas que você trouxe, nossa, foram muito pertinentes. Ah, que bom, que bom. Muito práticas, né? Foram bem práticas. Assim, eu acho que dá para trabalhar uma pergunta em cada grupo. Eu acho que é legal, né? A gente faz esses grupos de discussão justamente para o pessoal trazer um pouco para a própria realidade, né? O tema. Porque às vezes a gente ouve, assim, fica muito nas ideias, nas teorias e tal, e a gente
não pensa, né? Pô, espera aí, na minha vida, como é que tá esse tema? Pô, muito legal, muito bonito isso, né? Que legal, né? Tipo, e não faz efeito nenhum. Né? E o pessoal se vê obrigado a colocar em palavras, né? Aquilo que, né? Sim. Exatamente. Mas muito... Nossa, a gente está gravando aqui, não pode gravar. Depois dá para cortar isso aí, é tranquilo de fazer.